E aí, pessoal, tudo bem? Então, chegou o dia que a gente vai conversar aqui sobre o Star Wars Episódio 8. Eu ia fazer esse vídeo no sábado de noite quando eu cheguei em casa, mas eu tava cansado e eu comecei a adiar esse vídeo, mas vamos fazer agora. Para quem não viu o vídeo do Star Wars Episódio 7, onde eu pego e falo mal daquele filme, eu vou colocar aí na descrição, vocês podem ver que aí hoje a gente vai falar mal do Star Wars Episódio 8. Então é o seguinte, novamente, que nem outro vídeo, eu vou ficar pulando do início do filme pro final do filme. Eu vou. Vai ter spoiler, né, tá? Então, se tu não quiser ouvir, tchau pra ti. Se tu quiser ouvir, fica aqui, vamos conversar. E a situação é o seguinte, cara. É, esse filme é uma bosta. Essa é a real, tá? O filme é uma bosta. E eu vou falar por que eu achei que o filme ficou uma bosta, tá? Novamente nesse filme, eu acho que o Luke Skywalker podia ter aparecido mais, né? Apareceu ele lá naquela ilhazinha onde ele tenta treinar a Rey, né? Ele não treina muito a Rey, tipo, ficou meio que nada a ver, sabe? Foi uma ou duas coisas que ele falou: ó, isso aí que tu tá fazendo é uma merda, velho, faz direito. E ficou um negócio meio que nada a ver. Ele tem até um. Ele tá meio chateado lá com a Ordem Jedi, que a Ordem que não existe mais, né? Os Jedi. Ele tá tipo, que a gente só faz merda. Depois eu até parei pra pensar e falei, mano, é verdade. Jedi só faz merda. Mas enfim, o que acontece? O Luke Skywalker ele tá lá e aí ele fica pensando assim, poxa, isso aqui não tá dando muito certo. Eu tô bravo, tô puto da vida. Vou até queimar esses livros aqui, que são os livros super. Aparentemente são os livros super especial lá pro Jedi que ainda tem. E aparece o Yoda e Yoda fala assim, mano, você tem que parar de pensar no passado, você tem que você tem que pensar no presente e tal, e paranoia. E aí a aparição do Yoda, eu fiquei pensando assim, tá, essa aparição até que faz um pouco de sentido, né? Achei legal que apareceu o Yoda, só que eu pensei assim, mano, por que não apareceu o Obi-Wan e, sabe, talvez o Qui-Gon Jinn, esse negócio legal, porque o Obi-Wan foi o cara que treinou, começou o treinamento do Luke. O Yoda foi o cara que seguiu o treinamento do Luke. E o Qui-Gon Jinn foi o cara que treinou o Obi-Wan, né? Então seria muito legal se aparecesse os três falando assim, olha, calma, cara, sabe, dá uns conselhos pro Luke. O Luke tava ali bravo, no final realmente queimou os livros e tal. E eu fiquei pensando assim, tá, o que, que ele vai fazer, né? Eu acho que ele apareceu muito pouco no filme. Ele podia ter aparecido mais. Não, acho que não é nem necessariamente o número de vezes que ele apareceu, mas o fato que as vezes que ele apareceu foi umas vezes tão chatas, tão monótonas, que realmente não adicionou muita coisa para a história do filme, sabe? Se ele não tivesse aparecido, não teria mudado muita coisa. Eu achei isso meio sem graça, mas, né? Vamos lá. Grande parte do filme é basicamente uma nave lá, a nave do Rebels fugindo das naves da Primeira Ordem, porque aparentemente a Primeira Ordem descobriu como rastrear os caras durante o pulo no hiperespaço, né? E eu fiquei, tá, isso aí até que um pouco faz sentido, não sei, não achei muito legal, ficou meio nada a ver, mas vamos seguir, né? É, falando sobre isso, teve duas cenas que eu fiquei bem chateado, né? Porque o que acontece? Star Wars sempre, por mais que ele não seja fiel à ciência, né? Porque isso é quase impossível quando tu tá pensando em Star Wars, né? Não tem como tu fazer um sabre de luz. Mas aí tu fica pensando, tá, o que acontece? Ele não é fiel, mas ele tenta algumas coisas meio óbvias. Ele tenta, não, calma aí, vamos tentar pegar e deixar isso aqui direitinho, né? Esse filme cagou pro lance, né? Teve 2 horas, né? Uma primeira ordem que durante o bombardeio, onde a mulher que ia apertar o bombardeio, que eles iam bombardear lá uma nave, isso aí logo no início do filme, ela estava claramente exposta ao a, a parte externa, né? Ela estava exposta ao espaço, ela não estava usando proteção nenhuma e ela estava lá tranquila, né? Como se ela estivesse lá em cima de num avião, entendeu? Num aviãozinho assim, a, sei lá, 10 metros em cima sei lá, 20 metros acima do nível do mar, né? E eu fiquei tipo, mano, se isso aí acontece de verdade, a pessoa é sugada para fora e morre, explode, entendeu?
Tanto é que tu vai jogar, quando tu tá jogando algum jogo do Star Wars e o vidrinho pro espaço quebra, o que tem do lado de dentro suga pra fora, velho. E ela não suga, ela é ninja, ela tava ali sem proteção nenhuma, né? Não tava presa de nenhuma forma a nave, né? E tava ali conseguindo respirar tranquilo, tava pensando, ficou até triste, né? Outra cena foi que a Leia, teve uma hora que o Kylo Ren tava passando, ele ia bombardear a parte onde fica ali a parte de comando na nave dos rebeldes. E aí ele, não vou bombardear, o cara que tava do lado dele bombardeou. E a Leia explodiu tudo, matou todo mundo, ficou todo mundo no espaço, né? Aí a Leia, né, porque ela tem a força, né? Ela magicamente começou a voar e foi até ali. Eu fiquei, mano, que porra é essa, cara? Se fosse um Jedi, se fosse um filme Star Wars decente, ela tinha morrido já. E eu fiquei pensando, mano, cara, eu comecei a rir no cinema quando eu vi essa cena. Eu fiquei tipo, como assim? Como assim? Virou. Ela, não, ela começou. Virou Jesus, né, velho? Tá flutuando por aí. Eu fiquei, não, cara, deixa essa mulher morrer, velho. Não aguento mais esse negócio. Deixa que morre, velho. Sério. Mata o personagem, cara. Porque não tem como ver esse tipo de coisa e, sabe, ficar normal. É. Outra coisa, piadinha, não sei se falei da piadinha já, mas eu vou falar. Star Wars sempre teve piadinha e tal, e isso eu acho tranquilo. Mas piada nesse filme foi muito intenso. Era toda hora. Toda hora. Chegou um ponto que sabe, as cenas estavam se encaminhando para ter uma possível piada e eu já tava pensando assim, cara, vai sair uma piadinha chata e eu tô vendo que, cara, não faz uma piadinha, não precisa fazer. Deixa eu ver o filme, vamos tratar um negócio sério, sabe? E a piadinha aqui, piadinha ali, né? Bem, e vamos voltar. Como eu falei, grande parte do filme é basicamente essa nave dos rebeldes fugindo. E aí tem o Finn e a Rose vão lá para um planeta do cassino, né? Um planeta cassino, velho. Poxa. Pra falar com um cara que consegue destravar um negócio que rastreia a nave quando ela dá o pulo no hiperespaço. Sem só a viagem, né? E eles vão lá no planeta cassino, em primeiro lugar, com um negócio nada a ver, né? Se fosse pra sei lá, um negócio tipo onde o Jabba ficava pra arrumar um mercenário que conseguisse fazer isso, tudo bem. Mas não um planeta cassino. Achei muito nada a ver essa sequência. Descobriram, cara, o cara até que eu achei bem legal o personagem, assim, do cara, né? Mas, sei lá, não... Ficou meio solto, assim, ficou meio nada a ver. O treinamento da Rey lá com o Luke Skywalker foi tipo uma ou duas lições só que ele pegou e falou com ela, né? Não sei se já falei essa parte. Mas enfim, que eu achei fraquíssimo isso. Eu achei que ele podia ter trabalhado muito mais coisa com ela. Ela podia realmente ter aprendido alguma coisa que ela não aprendeu nada, né? Eu não aprendi nada. O Snoke morre, né? A Rey e o Kylo Ren, né? O Snoke tá lá falando com a Rey, né? Controlando, jogando ela de um canto pro outro usando a força, né? E o Kylo Ren tá lá como se os dois fossem matar a Rey e tal e terminar lá com a parada. E aí o Kylo Ren mata o Snoke, fazendo com que o sabre da Rey, que na verdade era do Luke Skywalker, que está do lado dele, vire e ligue, matando o Lord Brócolis, né? Porque aquele cara parece um brócolis, não sei porquê. Eu fiquei... Tá, deixa eu ver se entendi. Tem um personagem muito forte que aparece no Star Wars Episódio 7, que não tem nada falando do antepassado dele. Ele aparece no Star Wars Episódio 8. Novamente, ninguém fala do antepassado dele. Ele aparentemente é o líder supremo da Primeira Ordem. E vocês matam um cara de um jeito patético. Pior jeito de matar um personagem. Pior jeito de tu introduzir e matar um personagem, sabe? Ele brota do nada, morre do nada, sabe? Quando começa a sentir uma certa simpatia com o personagem, vocês vão lá e matam o cara. E matam da pior maneira possível. Porque se um cara que é tão forte daquele jeito, como é que ele vai morrer assim? Sério? Poxa. Tem também uma certa intriga entre uma mulher lá que vira a chefe da nave enquanto a Leia tá ali descansando. E aí tem uma intriga entre ela e o Paul que eu achei totalmente desnecessário. Foi, sei lá, uns 10 minutos do filme era basicamente ele, toda hora ele e ela assim, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo. Poxa, não sem necessidade, né?
outra coisa que eu achei nada a ver. Uma outra coisa que eu achei totalmente nada a ver foi aquela cena final que basicamente eles estão numa batalha parecida com um Hoth, só que aquele acho que é Sal. Não sei, achei meio estranho. Batalha tipo Hoth, né? Que eles estão dentro de uma. Depois que eles não conseguem liberar lá a nave, eles saem via. Né, sobre cargueiro. Eles pegam e saem e vão para uma nave abandonada dos rebeldes. E aí eles vão para lá, o pessoal que sobrou. E aí o Império desce lá e começa. O Império na primeira ordem desce lá e começa a atacar eles. E aí eu fiquei pensando assim, tá. Então ali naquela batalha, dentro de um AT-AT, tinha o Kylo Ren e o outro cabeça, aquele chato pra caralho, da primeira ordem, né? E aquele cara tava lá. E aí eu fiquei pensando, mano, que filme que o Darth Vader desce numa AT-AT pra atacar o cara? Não tem, isso aí não acontece, velho. Sabe? Os caras que são fodão, eles não descem pro campo de batalha, eles mandam os subordinados deles lá fazer a batalha, sabe? Quando eles descem é pra fazer um negócio funcionar. O pior é que os caras foram lá descer e não conseguiram fazer um bagulho dar certo, né? Sem falar que é o seguinte, aparece, né, o Luke Skywalker, ele pegou, né, e conseguiu, sei lá, fazer uma imagem dele descer lá em Hoth, o wannabe Hoth, né, porque não é Hoth, lá da ilhazinha onde estava, aparecer lá, falar com a gurizada, fazer uma mini batalha, né? Porque ele não, aquilo ali foi nem, sabe, aquilo não foi uma batalha, foi só o Kylo Ren tentando dar umas, sabe, passar ali passar a navalha no Luke Skywalker, não consegui. E aí eu achei isso aí, tá aí, cara, isso aí ficou ruim, porque nunca tinha visto esse poder de Jedi, né? O Jedi chegou lá e conseguiu fazer isso aí. Nunca, de todos os filmes, eu nunca vi alguém conseguir quase um holograma perfeito andar por aí. Achei meio nada a ver, mas né, sabe? Eu achei tipo assim, poxa, o cara é Jesus, né, velho? Se teletransportou pra lá e tal. Aí eu tá, né? Tudo bem, vamos fingir que isso é possível. Tá. No final, a Rey consegue levantar trocentas pedras lá do caminhozinho lá atrás de Hoth, da base essa que tava atacando. E eu fiquei pensando, poxa, né? Ela levantou, tipo, acho que tinha umas 10 pedronas ali, né? Aí eu fiquei pensando assim, tá, que outra cena que alguém levanta uma coisa muito pesada. Poxa, ali naquela batalha no Star Wars Episódio 3, onde a gente tem ali o Darth Sidious lutando contra o Yoda, que o Yoda tem que levantar aquelas coisas do Senado, né? E jogar no Darth Sidious e ele consegue levantar tipo 3. E ele é o Yoda, né? A Rey, que não recebeu nem treinamento direito, né? Nasceu do nada ali, quando vê já era a pica das galáxias, conseguiu levantar um monte de pedra. Consistência zero, né? Consistência zero. O Luke Skywalker, ele se desintegra estilo Obi-Wan, né? Tipo, ele tava ali no coisinha dele. A última cena do filme é essa, né? Ele tava ali, quando eu vi, pá, sumiu, né? Deu uma de Jesus, né? Pá, sumiu. Eu achei isso nada a ver. Eu achei que o personagem do Luke Skywalker foi muito mal aproveitado nesse filme. O personagem da Leia tinha que ter morrido naquela cena, porque não fez sentido nenhum ela ficar viva, ela sair flutuando. De maneira geral, o filme foi muito, assim, ó, foi muito chato, né? Chegou ali sei lá, uns 60, 70% do filme, não aguentava mais, já tava torcendo para que ele acabasse, queria ir embora, queria ir para casa, porque tava muito ruim, não dava para aguentar, não dava mesmo. E aí, tem outra coisa, né? Última coisa final que eu queria tocar aqui nesse vídeo. Teve uma cena entre um beijo, né? Entre o Finn e a Rose, teve uma explosão atrás. Eu fiquei pensando, cara, que é isso? Eu comecei a rir no cinema quando eu vi essa cena, porque tipo não faz sentido. Isso aqui eu fui ver um filme do Star Wars, eu não fui ver um filme, um conto de fadas. Eu fui ver um filme do Star Wars e acabou. Não tem que ter beijinho, cara. Só pode ter o único beijinho que eu aceito é o beijinho entre
Princesa Leia e Han Solo, e beijinho entre o Anakin e a Padmé. Qualquer beijinho que não seja um desse aí não dá, mano. Ah, e aquele sem querer que a Leia dá no Luke. Esse aí tudo bem. Cara, sabe, e nessa cena, porque tipo, teve beijos entre o Anakin Skywalker e a Padmé, mas era o Anakin e a Padmé, sabe? Isso era, eles eram muito importantes para a história do filme, entendeu? Ali pro Star Wars Episódio 3 tinha que ter um relacionamento entre o Anakin e a Padmé. E as cenas de beijo são cenas bem colocadas, ou seja, eles estão ali naquele planeta bonitinho, né? E tal. E aí eles se beijam, sabe? Um negócio bonito. Eles não, o Finn e a Rose explodiu o negócio ali atrás. Ah, não, vamos se beijar, né, velho? Vem aqui, vem. Entendeu? Tipo, ficou nada a ver essa cena. Ficou que nem Conto de Fadas. Ficou que nem Conto de Fadas. Eu fui ver Star Wars e vi um Conto de Fadas. Enfim, pessoal, acho que é isso aí. Acho que eu toquei um pouquinho em tudo que eu queria falar. Vocês podem ver que eu tô meio puto, né? Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ser Star Wars Episódio 9. Assim, a minha expectativa tá lá embaixo. Então qualquer merda que os caras lançarem, entendeu? Tipo, não tem como me deixar mais frustrado do que eu já tô. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Ai, e falou.